Cuidados nutricionais relacionados ao ciclismo de estrada. Discentes Isadora Medeiros e Letícia Nogueira. Este vídeo foi produzido por discentes do curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte de uma atividade avaliativa da disciplina Nutrição aplicada ao exercício físico e aos esportes. O ciclismo é um esporte mundialmente reconhecido, havendo uma diversidade de tipos de prova por meio das quais é possível competir. Entre elas temos o ciclismo de pista, mountain bike, ciclocross, BMX, bike trail, ciclismo indoor, paraciclismo e o ciclismo de estrada. Para conhecer melhor o ciclismo de estrada e relacioná-lo com os cuidados nutricionais, é primordial conhecer a história desse esporte, bem como saber qual a principal via energética utilizada como fonte de energia. Além disso, é fundamental compreender como ocorre a utilização de macronutrientes durante a prática esportiva, entender como é feita a avaliação nutricional em ciclistas, conhecer quais as recomendações nutricionais para esse público e também observar aspectos relacionados à hidratação. Referentemente à história do ciclismo de estrada, é importante mencionar que ele originou-se ainda no século XIX, tendo a sua primeira competição oficial no ano de 1868, em Paris. Essa prova pioneira teve como vencedor o britânico James Moore. A partir de então, o ciclismo ganhou a maior notoriedade, passando a integrar os Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896, na Grécia. Apesar da modalidade esportiva ter se ausentado nas 3 edições subsequentes, retornou ao evento na Olimpíada de Estocolmo, em 1912. Regulamentadas pela União Ciclista Internacional, as competições dessa modalidade esportiva, o ciclismo de estrada, podem ser divididas em 2 formatos: prova individual contra-relógio e a prova de estrada. Na prova contra-relógio, os atletas largam com um intervalo de tempo determinado entre si, seguindo um percurso previamente estabelecido, cujo objetivo é terminar a prova no menor tempo possível. Já na prova de estrada, todos os competidores largam juntos, formando um grupo conhecido por pelotão, tendo como vencedor o ciclista que cruzar a primeira linha de chegada, onde cumpre-se a distância de 160 km para homens e 80 km para as mulheres. As provas também são classificadas conforme o grau de dificuldade do percurso, englobando etapas planas, de montanha e semi-montanha. Outro ponto a se atentar é quanto ao uso obrigatório de equipamentos, os quais devem ser específicos e estar devidamente regulamentados, como capacetes aerodinâmicos, bicicletas com peso mínimo, bem como roupas que reduzam a resistência do ar. Vale lembrar que, caso haja qualquer infração, o ciclista ou a equipe poderão sofrer penalização. É interessante ainda dar destaque a algumas competições do ciclismo de estrada, que são mundialmente conhecidas, como o Tour de France, Giro de Itália e Vuelta à Espanha. No Tour de France, os atletas devem percorrer mais de 3.500 km em aproximadamente 21 dias de competição. Vale mencionar também que provas semelhantes a essas acontecem no Brasil, como a Tour do Rio, que é uma das maiores competições de ciclismo de estrada da América Latina. No entanto, é válido enfatizar que, apesar dessas provas serem de longa duração, elas são disputadas por etapas, na maioria das vezes. Por ser um esporte de resistência, a demanda metabólica energética exigida pelo ciclismo de estrada é alta, requerendo adaptações fisiológicas específicas. Nesse sentido, a principal rota energética que é utilizada como fonte de energia nesse esporte é o metabolismo aeróbico, o qual fornece boa parte da energia necessária em esforços prolongados, como no ciclismo de estrada. Considerando isso, o substrato mais utilizado é o glicogênio muscular, tendo em vista que a energia precisa ser gerada de forma mais rápida. No entanto, a oxidação lipídica também dá a sua contribuição, especialmente quando há uma redução na intensidade do exercício em alguns trechos, preservando assim estoques de glicogênio a fim de manter o rendimento durante toda a competição. A fim de manter um alto desempenho ao longo de treinos e competições, é fundamental ingerir carboidratos, tendo em vista que, em uma atividade contínua
de até 3 horas, há possibilidade de haver esgotamento na reserva de glicogênio, ocasionando hipoglicemia e fadiga ao atleta. Sendo assim, os carboidratos podem ser ingeridos entre 30 a 60 gramas por hora durante a prática esportiva. Com relação a isso, destaca-se as bebidas carbonatadas, as quais combinam frutose e glicose na proporção 2:1, aumentando a absorção de fluidos e o conforto intestinal. Como mais de um tipo de transportador será utilizado para a absorção desses açúcares, consequentemente, há um aumento na velocidade de absorção, bem como a disponibilidade energética. Outra estratégia é a utilização de enxaguantes bucais de carboidratos, com uma concentração de 6,4% de dextrose, a partir dos quais há uma estimulação dos receptores de sabor de carboidratos na boca, aumentando assim o impulso central para os músculos locomotores, o que possibilita uma resposta insulínica em fase cefálica. Ademais, é válido ressaltar que, em momentos onde há esforço físico acentuado, como nas subidas, o metabolismo anaeróbico também entra em ação. Nessa modalidade esportiva, também são usados alguns suplementos, os quais podem auxiliar no desempenho do atleta, a exemplo da cafeína, a qual pode aumentar o potencial ergogênico, considerando que ela tem a capacidade de minimizar o uso dos estoques de glicogênio durante o esforço físico, bem como maximizar a utilização de ácidos graxos livres no músculo. Tal substância ajuda na redução da percepção de esforço e de dor muscular. A cafeína mostrou também melhorar a velocidade, a potência máxima e a potência média de ciclistas treinados durante provas de contrarrelógio. Entre tantos suplementos, convém mencionar o uso da suplementação de creatina monoidratada, onde estudos mostram que ela auxilia no aumento do desempenho esportivo do ciclista, visto que há um aumento no tempo de falha, aumento da força muscular máxima e redução de dano muscular. Agora vamos falar um pouco das particularidades da avaliação nutricional em ciclistas. A avaliação dietética para ciclistas de alta performance é primordial, uma vez que a ingestão insuficiente de macronutrientes, vitaminas e minerais pode aumentar o risco de lesões, causar perda de massa muscular, disfunções hormonais e maior risco de doenças infecciosas. Diversos estudos demonstram baixo consumo de energia e desequilíbrio nutricional da dieta de atletas, o que reforça a necessidade da avaliação dietética, visando sanar possíveis deficiências. A anamnese alimentar permite conhecer preferências, facilitando assim a introdução de estratégias e mudanças no plano alimentar. Para o estabelecimento de um plano alimentar, as necessidades energéticas são calculadas a partir da soma da necessidade energética basal, do gasto energético em treino e o consumo extra ou reduzido para o controle de composição corporal. Os exames bioquímicos são necessários para avaliar o consumo de micronutrientes, uma vez que são importantes para a função imunológica, proteção tecidual em relação a danos oxidativos, síntese de hemoglobina e produção de energia. Já o exame físico detecta sinais e sintomas que podem estar relacionados à desidratação e consumo inadequado, como, por exemplo, a pele seca relacionada à desidratação. A avaliação da composição corporal busca avaliar mudanças ao longo das fases de treinamento. As 3 principais formas de avaliação da composição corporal são DEXA, antropometria e bioimpedância. O DEXA é o padrão ouro para avaliação da composição corporal. Apesar disso, apresenta pouca disponibilidade. Então, a bioimpedância ou BIA e a antropometria são os métodos mais utilizados. Recomendações nutricionais e de hidratação para ciclistas. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a participação dos carboidratos como fornecedores de energia. A partir disso, para provas de resistência, o consumo de carboidratos deve ser entre 7 e 8 gramas por quilo de peso, ou 30 a 60 gramas a cada hora de prova. Antes da prova, sendo utilizados carboidratos de baixo índice glicêmico, que liberam energia de forma mais lenta, e durante a prova, o consumo de carboidratos de alto e baixo índice glicêmico são alternados,
para que haja manutenção dos níveis de energia. Em provas de curta duração, recomenda-se o consumo de alimentos de alto índice glicêmico, uma vez que a liberação elevada de insulina promove maior captação das moléculas de monossacarídeo da corrente sanguínea, transformando elas em energia. Após a prova, para a reposição de glicogênio, deve ser consumido de 0,7 gramas a 1,5 gramas por quilo de peso, no período de 4 horas. As proteínas apresentam um papel complementar no fornecimento de energia. Desta forma, é recomendado o consumo de 1,2 a 1,6 gramas de quilo de peso para provas de velocidade e o consumo de 1,6 a 1,7 gramas por quilo de peso para provas de resistência. A composição proteica deve ser levada em consideração. Arginina, lisina e glutamina estimulam hormônios anabólicos, enquanto aminoácidos de cadeia ramificada atuam na regulação da síntese proteica muscular. Para lipídios, a recomendação é de 1 grama por quilo de peso, sendo a parcela de ácidos graxos essenciais de 8 a 10 gramas por dia. Os valores necessários de micronutrientes são estabelecidos conforme a DRI. Entretanto, alguns micronutrientes merecem uma atenção especial, como a vitamina C e a vitamina K, que são responsáveis pela ação antioxidante. Em relação aos minerais, o cálcio, o zinco e o ferro devem ser observados com maior assiduidade, visto que a deficiência deles pode ocasionar anorexia, perda de peso, fadiga, diminuição de rendimento e outras consequências. A desidratação afeta o desempenho aeróbico, diminui o volume de ejeção ventricular por reduzir o volume sanguíneo e aumenta a frequência cardíaca. Pode ser ocasionada devido à sudorese intensa e consumo inadequado de líquidos. A água é uma boa opção para a reidratação. Entretanto, para atividades prolongadas ou de alta intensidade, apresenta a desvantagem de não possuir sódio e carboidratos. Além disso, o fato de ser insípida favorece a desidratação voluntária, que é verificada quando compara a hidratação com água com a hidratação de bebidas saborizadas. O sódio é perdido através da sudorese. A sua inclusão nas bebidas de reidratação promove maior absorção de água e de carboidratos, uma vez que o transporte de glicose na mucosa intestinal é acoplado ao transporte de sódio. Partindo deste princípio, em exercícios prolongados, é recomendado o consumo de bebidas contendo de 0,5 a 0,7 gramas de sódio por litro. Uma vez que o consumo de carboidratos no exercício prolongado pode retardar a fadiga, é necessário a reposição de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, com concentração de 4 a 8 gramas por decilitro. Para iniciar a prática bem hidratado, deve-se consumir de 250 a 500 ml de água 2 horas antes do exercício. Nos primeiros 15 minutos de prática, a ingestão deve ser iniciada. A cada 15 minutos, deve-se continuar bebendo. Se a atividade for prolongada, deve haver reposição de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora e de sódio na quantidade de 0,5 a 0,7 gramas por litro, como citado anteriormente. A bebida deve estar numa temperatura de 15 a 22 graus Celsius e apresentar um sabor palatável para o indivíduo. Após o exercício, deve-se continuar ingerindo líquidos e aproveitar para repor carboidratos, em média de 50 gramas de glicose nas primeiras 2 horas após o exercício. Conclusões. São diversos os parâmetros a serem observados ao atender ciclistas amadores ou profissionais, uma vez que é um esporte que demanda esforços extremos do corpo. Urge a necessidade de mais estudos que objetivem se aprofundar nas necessidades desses atletas, visto que exercícios de longa duração causam maior necessidade hídrica, reposição eletrolítica, controle de temperatura e maior manutenção da composição corporal, e a literatura acerca desses parâmetros ainda são direcionadas a esportes de alta performance na sua totalidade, e não para os ciclistas propriamente dito. E essas foram as referências utilizadas para desenvolver o trabalho. Obrigada por assistir ao nosso vídeo.